Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Stefan Fantini. No vídeo de hoje daremos continuidade ao projeto 33 apostas, 33 dicas quentíssimas de administração e situações gerenciais para o concurso do IBGE. Se você perdeu os outros vídeos, fica tranquilo que eu vou deixar aqui no final desse vídeo a playlist para você conferir as outras dicas, beleza? Preparados? Então bora lá! Dica de número 20. Para a dica de número 20, eu trouxe para vocês os tipos de decisões. Uma classificação que divide as decisões em dois tipos: decisões programadas e decisões não programadas. As decisões programadas, também chamadas de decisões programáveis ou estruturadas, são aquelas decisões rotineiras, repetitivas, utilizadas para resolver problemas cotidianos, problemas do dia a dia. Ou seja, são decisões padronizadas, utilizadas para responder a situações que ocorrem com certa regularidade, que ocorrem regularmente. Essas decisões programadas, elas são utilizadas em situações de certeza e previsibilidade, em que existem dados, informações suficientes e adequadas. São decisões, portanto, baseadas em um acervo de soluções que a organização possui. Por serem decisões padronizadas, essas decisões, elas limitam a liberdade dos indivíduos de decidirem, uma vez que elas excluem alternativas ou limitam alternativas que as pessoas podem escolher em determinada situação. Isso acontece por quê? Porque os indivíduos, eles devem decidir com base em procedimentos, em padrões que foram anteriormente estabelecidos. Portanto, quando determinada situação ocorre, o tomador de decisão já sabe exatamente como ele deve decidir naquela situação. Podemos dizer ainda que as decisões programadas, elas são descentralizadas entre os funcionários da organização e predominam onde? No nível operacional das organizações. É um tipo de decisão mais indicada para ambientes estáveis, onde não ocorrem tantas mudanças, combinado? Já as decisões não programadas, ou também chamadas de não programáveis ou não estruturadas, são decisões novas e não repetitivas, utilizadas para resolverem, portanto, problemas não rotineiros, problemas que não ocorrem regularmente no dia a dia. Ou seja, são situações que exigem decisões mais complexas, utilizadas para resolverem situações excepcionais, situações extraordinárias que não ocorrem regularmente. Então a gente pode dizer que esse tipo de decisão é utilizada em situações de maior risco, de maior incerteza, de maior imprevisibilidade, em que os dados, as informações que estão disponíveis são inadequadas e insuficientes. Portanto, as decisões não programadas são mais complexas, envolvem criatividade, inovação, uma improvisação por parte do tomador de decisão. Esse tipo de decisão não programada, ela é utilizada quando as respostas padronizadas, ou seja, quando as decisões programadas não são suficientes, não funcionam bem para aquele tipo de situação que está sendo enfrentada naquele momento. A gente pode dizer que essas situações não programadas, elas costumam ser centralizadas nos gestores da organização e predominam nos níveis superiores, no nível estratégico da organização. Ela é mais indicada, portanto, para ambientes dinâmicos, mutáveis, situações estas que as decisões programadas não funcionam bem, fechou? Stefan, você pode dar um exemplo? Claro, vamos dar um exemplo aqui para facilitar. Pensa em uma empresa de transporte que possua 200 caminhões de transporte. Quando apenas um caminhão, ele quebra, o gestor ele faz o quê? Envia esse caminhão para a oficina. Portanto, uma decisão programada. Qual é essa decisão? Sempre que um caminhão quebrar, o gestor deve enviar esse caminhão para a oficina para ser consertado. Decisão programada. Então, o camarada lá, o gestor tá lá, aí chega um motorista e fala, caminhão quebrou. Aí o gestor fala, beleza, vamos enviar o caminhão à oficina. Decisão programada. Ele já sabe como agir naquela situação. Pensa agora nessa mesma empresa de transporte que possui 200 caminhões na frota e que esses 200 caminhões quebrem ao mesmo tempo. Os 200 caminhões quebraram. Trata-se agora, portanto, de uma situação excepcional, situação extraordinária. O gestor, ele está diante, portanto, de uma situação nova, uma situação imprevisível. Nunca havia quebrado todos os caminhões ao mesmo tempo. Então é uma situação que exige do gestor, do tomador de decisões, uma decisão mais complexa,
complexa, uma decisão inovadora para lidar com essa situação excepcional. O gestor vai precisar, portanto, utilizar sua criatividade, sua improvisação para resolver esse problema. Afinal, a empresa não vai poder ficar com todos os seus caminhões parados na oficina ao mesmo tempo. Então, essa decisão que o gestor vai tomar é uma decisão não programada, uma decisão nova que envolve aí a criatividade, a improvisação diante dessa situação imprevisível, excepcional. Fechou? Show de bola! Então vamos dar uma olhada aqui no quadro só pra gente matar, ó. Decisões programadas são rotineiras, repetitivas, padronizadas, são baseadas em um acervo de soluções da organização. A organização possui, nesse caso, dados adequados e repetitivos, condições estáticas e imutáveis. É baseada na previsibilidade, na certeza, em regras, métodos pré-estabelecidos. Elas podem ser computacionais, ou seja, padronizadas em sistemas de computadores, e costumam ser descentralizadas, predominam, portanto, no nível operacional da organização. São decisões mais rápidas e uniformes. Afinal, toda vez que ocorrer determinada situação, a decisão vai ser a mesma. Já as decisões não programadas são decisões novas, não repetitivas, mais complexas, quando a situação apresenta dados inadequados, únicos e novos, condições dinâmicas, condições mutáveis. Ela envolve risco, imprevisibilidade, incerteza. É baseada, portanto, no julgamento pessoal. Cada gestor vai decidir de uma maneira diferente diante da mesma situação, porque ele utiliza a sua improvisação, a sua criatividade. Essas decisões costumam ser centralizadas, predominam no nível estratégico da organização. São decisões, portanto, mais lentas, uma vez que não existe um padrão a ser seguido. Muito bom, bom demais! Bora para nossa próxima dica. Dica de número 21. Para a dica de número 21, eu trouxe aqui para vocês uma coisa bastante importante para sua prova, que é a diferença entre grupos e equipes. Como assim, Stefan? Grupo e equipe não é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Grupo e equipe são coisas diferentes. Fica ligado. Os grupos, eles podem ser definidos como um conjunto de dois ou mais indivíduos interdependentes que interagem entre si para trocar, para compartilhar informações com o objetivo de alcançar objetivos particulares, objetivos individuais, ou seja, embora as pessoas estejam interagindo entre si, trocando informações, cada uma está buscando alcançar seu próprio objetivo. Fechou? Já as equipes, elas podem ser definidas como um conjunto de dois ou mais indivíduos com habilidades complementares e que trabalham juntos para alcançarem um objetivo em comum. Portanto, através da coordenação de esforços dos membros, as equipes elas geram uma sinergia positiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que o todo, que o resultado, ele vai ser maior do que as simples somas das partes envolvidas. Em outras palavras, o resultado obtido com os esforços do todo, com os esforços da equipe, é maior do que o resultado que seria obtido com a simples soma dos esforços individuais de cada uma das pessoas. Então vamos ver aqui, ó, eu trouxe um quadrinho para diferenciar o grupo das equipes. Vamos lá, ó. O grupo gera uma sinergia neutra ou uma sinergia negativa. Quer dizer que o todo vai ser igual à soma das partes, uma sinergia neutra, ou então vai ser menor do que a soma das partes, que aí seria uma sinergia negativa. Já as equipes trazem uma sinergia positiva. O todo, o resultado obtido pela equipe é maior do que a simples soma das partes. Fechou? Nos grupos ocorre uma troca, um compartilhamento de informações. Já nas equipes ocorre a coordenação de esforços e um desempenho coletivo. Os grupos buscam alcançar objetivos individuais, objetivos particulares, ao passo que as equipes buscam alcançar objetivos comuns, objetivos coletivos. Nos grupos, os indivíduos atuam e decidem de maneira individual. Já nas equipes, os indivíduos atuam e decidem de maneira coletiva. Nos grupos, os esforços são individuais, enquanto que nas equipes ocorre um esforço coletivo. Nos grupos, a responsabilidade é individual e existe um único líder, um pequeno grupo de pessoas que lideram. Já nas equipes, a responsabilidade é individual e mútua, ou seja, a responsabilidade também é coletiva. A liderança, ela é compartilhada entre os membros da equipe. É uma liderança democrática,
prática, nos grupos ocorre a verticalização, ou seja, o poder ele é distribuído de maneira hierárquica. Já nas equipes ocorre a horizontalização. Uma coisa muito importante aqui, ó, o grupo soma resultados e as equipes, elas multiplicam os resultados. Por fim, nos grupos os comportamentos são competitivos e individualistas, afinal cada um tá querendo ali alcançar seu próprio objetivo. Já nas equipes ocorre uma interdependência, autoconfiança, identificação entre os membros, integração e atuação em conjunto. Maravilha? Partimos então para nossa próxima dica. Vem comigo! Antes da gente ir para nossa próxima dica, se você tá gostando dessas dicas, deixa o like aqui no vídeo, ajuda demais o canal. Compartilha esse vídeo com um amigo seu, deixa um comentário aqui embaixo. Vamos combinar o seguinte, para eu saber que você chegou até aqui e que você tá curtindo esse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários a palavra equipe. Comenta aqui embaixo equipe. Eu vou saber que você chegou até aqui, que você tá curtindo o conteúdo e que somos, afinal, uma equipe, não é mesmo? Em busca aí de um objetivo comum, que é a sua aprovação. Vamos juntos! Bora para a próxima dica! Para a dica de número 22, eu trouxe para vocês o modelo dos 5 estágios de desenvolvimento dos grupos, proposto por Bruce Tuckman. De acordo com esse autor, durante o seu desenvolvimento, os grupos eles passam por 5 estágios diferentes. Quais são esses estágios? Vem cá ver comigo, ó. O primeiro estágio, o estágio de formação, é a fase inicial do processo evolutivo de um grupo. Trata-se, portanto, da fase de formação do grupo. É o momento em que os indivíduos estão se conhecendo, estão descobrindo quais são os comportamentos e regras aceitáveis dentro do grupo. Esse estágio é marcado por uma grande prevalência de incertezas sobre os propósitos, a estrutura e a liderança do grupo. Depois, o segundo estágio de desenvolvimento dos grupos é o estágio de tormenta. Nesse momento, os indivíduos eles já aceitam a existência de um grupo e se sentem parte desse grupo. Contudo, nessa etapa, na etapa de tormenta, surgem conflitos entre os membros do grupo. Os conflitos, eles estão relacionados às limitações impostas à individualidade de cada membro do grupo, ou seja, ao controle que o grupo impõe sobre o comportamento de cada indivíduo. E também os conflitos, nessa etapa de tormenta, estão relacionados à liderança do grupo, ou seja, também existe um conflito ali sobre quem irá liderar o grupo. É nessa fase que ocorrem, portanto, ajustes e negociações. O nosso terceiro estágio é o estágio da normatização. Nessa fase ocorre o desenvolvimento do relacionamento entre os membros do grupo. Os membros do grupo eles tornam-se, portanto, mais próximos, tornam-se mais coesos. Quanto maior for o relacionamento do grupo, maior será a proximidade e a coesão interna desse grupo, construindo-se assim uma unidade coordenada, uma unidade mais sólida. Essa fase de normatização ela é marcada por um forte senso de camaradagem e de identidade coletiva entre os membros do grupo. A fase de normatização estará completa no momento em que a estrutura do grupo compreende e internaliza, solidifica as expectativas comuns que definem qual deverá ser o comportamento adequado de cada um dos membros do grupo. Fechou? O nosso estágio 4 é o estágio de desempenho, também chamado de realização ou execução. Após os indivíduos do grupo se conhecerem, se identificarem como membros do grupo e estabelecerem uma estrutura hierárquica, assim como os comportamentos adequados que são aceitos naquele grupo, bem como consolidarem e solidificarem o relacionamento interno, tornando o grupo mais coeso, é a hora de entrar na fase do desempenho. Essa fase do desempenho é a fase na qual os membros do grupo eles convergem todos os seus esforços para a realização da tarefa. É nessa fase que o grupo encontra-se sólido, coeso, funcional, focado a desempenhar a tarefa para a qual ele foi criado. Por fim, temos a fase de interrupção. Na fase de interrupção, a fase de encerramento, a fase de desintegração do grupo, dissolução do grupo, é uma etapa de finalização do grupo, ou seja, é o momento em que o grupo ele se prepara para a sua dissolução, para o seu desfazimento. O grupo ele deixa de focar na execução da tarefa, afinal o alto desempenho já não é mais a prioridade, e passa a focar o que? Na conclusão das tarefas. Nesse momento surgem emoções conflitantes entre os membros do grupo. Alguns estão positivos, estão otimistas com o resultado de suas atividades, enquanto outros sentem-se deprimidos, abatidos, devido ao fim do grupo, né? Que consequentemente levará ao fim daquele relacionamento
sólido, coeso e de amizade que se formou no grupo. Show de bola! O que você tem que ficar ligado é o seguinte. Primeiro de tudo, você tem que ficar ligado que nem sempre os grupos passam por cada um desses estágios de forma clara, ou seja, um estágio ele pode ali se sobrepor ao outro. Em outras palavras, o que eu tô querendo dizer é que os estágios eles podem ocorrer de maneira simultânea um com o outro, beleza? Além disso, algumas vezes pode ocorrer a regressão do estágio, ou seja, o grupo ele pode regredir a um estágio anterior. Você tem que ficar ligado também que os grupos eles não passam necessariamente por todos esses estágios, tá? E por fim, uma outra pegadinha aí que a banca pode trazer é querendo dizer que o estágio 4 de desempenho é o estágio mais desejável de todos. Não caia nessa, beleza? A gente não pode afirmar que o estágio 4 de desempenho é o mais desejável de todos. Afinal, cada ocasião exige um tipo diferente de abordagem, fechou? Então partiu agora para nossa próxima dica. Antes da gente ir para a próxima dica, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal, é muito importante essa inscrição. Além disso, ative o sininho para você não perder as notificações quando eu postar os próximos vídeos. E deixa o like que é muito importante, fechou? Vou deixar um convite especial aqui para você também me seguir lá no Instagram. Meu Instagram é o @prof.stefan.fantini. Me siga no Instagram que eu posto um monte de conteúdo legal por lá. E lá na minha bio do Instagram, você vai ter acesso aos meus canais do Telegram, que é o ADM Concursos e o Stefan Fantini. Faça parte lá dos meus canais também, combinado? Bora para a próxima dica. Dica de número 23. Para a dica de número 23, eu trouxe aqui para vocês uma ferramenta da qualidade, o ciclo PDCA ou ciclo PDCA, que é uma ferramenta bastante utilizada na gestão de processos, cujo foco tá na melhoria contínua dos processos, fechou? O ciclo PDCA ele é composto por 4 etapas: Plan, Do, Check e Act. Ou de outra forma, podemos dizer PDCA. A primeira etapa, P ou Plan, em português, planejar, consiste na etapa em que são estabelecidos os objetivos de melhoria de desempenho e os planos para que sejam alcançados esses objetivos. A segunda etapa, Do, ou em português, executar, é a etapa em que é executado aquilo que foi planejado. Essa etapa, a etapa Do, ela envolve também o treinamento dos funcionários e a coleta dos dados daquilo que está sendo executado. A próxima etapa, etapa C, Check, ou em português, verificar, é a etapa que consiste em verificar, checar os resultados daquilo que foi executado. Depois temos a etapa Act, ou em português, agir corretivamente. Trata-se, portanto, de atuar corretivamente. Ou seja, se os resultados forem negativos, deve-se realizar ações corretivas. Busca-se, então, encontrar as falhas do processo e corrigi-las, com o objetivo de evitar que os problemas ocorram novamente. Após essa etapa aqui de Act, o ciclo recomeça. Por quê? Porque o PDCA consiste em um ciclo. As etapas elas devem ser realizadas continuamente, fechou? Bora para a próxima dica. Para a dica de número 24, eu trouxe uma ferramenta da qualidade muito importante para sua prova, que é o diagrama de Pareto, também chamado aí de princípio de Pareto ou regra do 80-20. O diagrama de Pareto é uma ferramenta que pode ser utilizada para identificar quais são as causas prioritárias, ou seja, quais são as causas que geram os maiores problemas. Ela é utilizada na gestão da qualidade e também para auxiliar os gestores no processo de tomada de decisão. Segundo o diagrama de Pareto, segundo a regra do 80-20, 80% dos resultados, ou seja, 80% dos problemas, provém de 20% das causas. Por outro lado, 80% de causas geram apenas 20% de resultados, isto é, 20% de problemas. Em outras palavras, a ideia do diagrama de Pareto é de que poucas causas significativas, olha aqui, ó, 20% de causas, geram a maior parte dos problemas, a maior parte dos resultados. Enquanto que muitas causas, 80% de causas, a maior parte das causas insignificantes, geram apenas 20% dos problemas, de resultados. Essa ferramenta, ela consiste em um gráfico de barras que ordena as causas dos problemas de forma decrescente, ou seja, da maior para menor, da esquerda para a direita. Um gráfico lá de barras, ó, que vai numerando
vendo quais as causas aí que geram os maiores problemas, fechou? Quer um exemplo? Vamos lá para um exemplo então. Vamos pensar em uma fábrica de roupas. O gestor poderia utilizar o diagrama de Pareto nessa fábrica de roupa para indicar quais as causas dos defeitos na produção de camisetas, por exemplo. Vamos pensar que foram analisadas 100 camisetas nessa fábrica de roupas. Dessas 100 camisetas analisadas, foi identificado que 60 dessas camisetas defeituosas estavam com problema devido à falta de treinamento dos funcionários. Então coloca aqui, ó, 60 camisetas tinham defeitos por conta da falta de treinamento. Dessas 100 camisetas, 20 tinham defeitos por conta da utilização de tecidos de baixa qualidade. 20 tecidos de baixa qualidade. Então já temos 80 aí camisetas defeituosas. 60 por falta de treinamento, 20 por causa de tecido de baixa qualidade. Vamos supor aqui agora que as outras 20 camisetas, elas têm defeitos por outros 8 motivos. Que motivos, Stefan? Linhas de baixa qualidade, tesouras de baixa qualidade para cortar camiseta, moldes defeituosos, falta de manutenção dos equipamentos e por aí vai. Então no final temos o que, ó? 10 motivos que geram 100 camisetas defeituosas, fechou? E o que a gente pode observar aqui, ó? Que apenas 2 motivos são responsáveis por gerarem 80 camisetas defeituosas, ou seja, de 100 camisetas, 80 são defeituosas por conta de 2 motivos: falta de treinamento de funcionários e tecidos de baixa qualidade. Em outras palavras, o que eu tô querendo dizer? 80% dos resultados, ou seja, 80% dos problemas são causados por apenas 20% de causas, ou seja, por 2 causas: a falta de treinamento e o tecido de baixa qualidade. O que eu tô querendo te dizer? Se o gestor ele tem recursos limitados, por exemplo, tá faltando grana lá, ele tem que decidir no que ele vai investir para melhorar a fabricação de camisetas e evitar camisetas defeituosas. Onde que ele vai colocar o dinheiro? Ele vai comprar linha de melhor qualidade? Não, talvez não seja uma boa ideia, porque as linhas de má qualidade geram muito poucas camisetas aqui, talvez 1, 2 camisetas defeituosas. Ele vai fazer o quê? Investir na manutenção? Também não é uma boa ideia, porque a manutenção aqui, ó, das máquinas também geram aí poucas camisetas defeituosas. Então no que seria legal ele investir, Stefan? 60 camisetas defeituosas estão tendo como problema o quê? A falta de treinamento de pessoal. Então se ele investir em treinamento de pessoal e na compra de tecidos de melhor qualidade, é possível aqui que essas 80 camisetas defeituosas não sejam mais defeituosas. Então ele está intervindo ali em 20% de causas e tá conseguindo gerar uma melhora em 80% dos resultados, perceberam? Portanto, a gente pode ver que o diagrama de Pareto é uma ferramenta que auxilia o gestor a focar, a priorizar naqueles aspectos que geram, que trazem mais impacto naquela situação analisada. Nesse nosso caso, ele está focando ali na falta de treinamento e nos tecidos de baixa qualidade. Por quê? São as causas que trazem maior impacto na produção das camisetas, fechou? Bora para a próxima dica. Dica de número 25. Para a dica de número 25, eu trouxe aqui para vocês o ciclo da gestão do desempenho. Primeiro de tudo, você tem que ficar ligado que gestão do desempenho é diferente de avaliação de desempenho, fechou? A gestão do desempenho é um processo bem mais abrangente e que vai muito além da mera avaliação de desempenho. A gestão do desempenho, como podemos ver aqui, é um ciclo que envolve o quê? O planejamento, o monitoramento, acompanhamento, a avaliação de desempenho e a retroação. Em outras palavras, você pode ver aqui, ó, que a avaliação de desempenho ela tá contida dentro do ciclo da gestão do desempenho. Ou seja, a avaliação do desempenho é uma das etapas da gestão do desempenho. Então, bom demais. Agora que você já sabe que gestão do desempenho é diferente de avaliação de desempenho, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre a avaliação de desempenho. É muito importante você saber da avaliação de desempenho para sua prova, beleza? O que você tem que saber, ó? Você tem que saber que a avaliação de desempenho ela consiste em um instrumento gerencial de análise e mensuração sistemática do desempenho dos indivíduos, que permite identificar se os indivíduos estão atingindo as metas e os objetivos traçados, as metas e os objetivos esperados. Em outras palavras, a avaliação de desempenho ela é um instrumento que permite avaliar e medir a contribuição de cada indivíduo para o alcance dos objetivos organizacionais. Fica ligado em uma coisa: a avaliação de desempenho
desempenho, ela não tem por objetivo avaliar a personalidade, os hábitos pessoais subjetivos do funcionário. Esquece isso, beleza? O que ela tem por objetivo é avaliar o desempenho do indivíduo, ou seja, avaliar o comportamento do indivíduo no ambiente de trabalho, para verificar se esse comportamento está gerando resultados positivos, um desempenho bom, ou resultados negativos, um desempenho ruim. Fechou? Vamos agora para a próxima dica? Bora para a próxima dica. Dica de número 26. Para a dica de número 26, eu trouxe aqui para vocês um dos métodos modernos de avaliação de desempenho, que é a avaliação 360 graus. Conforme você pode perceber aí, a avaliação 360 graus, ela é realizada de forma circular por todos que mantêm algum tipo de contato com o indivíduo avaliado. Em outras palavras, o que eu tô querendo dizer? Que todos avaliam todos. Olha aqui, ó. Indivíduo avaliado. Esse é o indivíduo avaliado. Quem vai avaliar esse indivíduo? Os gestores de cúpula, os colegas do mesmo nível e do mesmo departamento desse indivíduo, os clientes, os subordinados desse indivíduo, os fornecedores, os colegas do mesmo nível hierárquico e de outros departamentos, outros gestores, o gestor direto desse indivíduo e até mesmo o próprio indivíduo faz uma autoavaliação dele mesmo. Ou seja, todos participam do processo de avaliação. A avaliação 360 graus, ela é um método que permite o anonimato dos avaliadores, dos indivíduos que estão avaliando. Ou seja, eles não precisam se identificar. Isso proporciona que a avaliação seja mais honesta e verdadeira. Por contar aí com informações advindas de diferentes atores, né, de diferentes fontes, a avaliação 360 graus é um tipo de avaliação bastante rico, que produz informações bem completas. Além disso, o funcionário ele recebe um feedback em relação a todas as funções e papéis que ele desempenha na organização. A função que ele desempenha com o cliente, com o fornecedor, com o chefe, com o subordinado. Então ele recebe aí um feedback de todo mundo. Contudo, a avaliação 360 graus é um processo, é um tipo de avaliação bastante demorado e custoso, né, por envolver aí muitas pessoas. Além disso, é necessário que esse indivíduo aqui que está sendo avaliado, ele mantenha a mente aberta, né, e receptiva a receber avaliações de todos os lados. Afinal, pessoal, não é fácil ser avaliado por todo mundo, não é mesmo? Uma coisa que você tem que ficar ligada é o seguinte: uma das vantagens desse método de avaliação é que ele reduz o efeito halo. O que é efeito halo, Stefan? Consiste na tendência do avaliador, do indivíduo que está avaliando, se deixar levar por alguma característica marcante do indivíduo avaliado, seja uma característica positiva ou negativa, e essa característica acaba influenciando toda a avaliação, ou seja, acaba influenciando no julgamento de outros fatores que estão sendo avaliados também. Então, o efeito halo consiste na tendência do avaliador de generalizar toda a avaliação com base apenas em um aspecto positivo ou negativo do indivíduo avaliado. Por exemplo, esse indivíduo, ele é muito legal, ele é bem generoso, ele tá sempre ajudando todo mundo, é um cara bacana, poxa, eu gosto muito dele. Aí eu vou avaliar ele e eu falo, ele chega sempre atrasado. Não, mas ele é muito bacana. Nossa, ele não produz muito, né? Não, mas ele é muito bacana. Aí eu dou 9 pra ele, porque ele é bacana. Tá vendo que um aspecto positivo influenciou? E o oposto também. Esse cara é chato, é um mala, ninguém suporta ele. Nossa, mas ele chega todo dia no horário. Mas ele é muito chato. Nossa, o desempenho dele aqui tá excelente, acima da média. Mas ele é muito chato. Aí eu vou dar nota 6, 5, 4 pra ele, só por conta de uma característica negativa que muitas vezes nem tem tanta importância em si pro trabalho, né, pra produtividade. Show de bola? A avaliação 360 graus, por trazer todo mundo, por envolver um monte de atores diferentes aí na avaliação, ela tem como uma de suas vantagens a redução do efeito halo, que é esse efeito aí que eu acabei de dizer pra vocês, fechou? Agora, uma desvantagem da avaliação 360 graus é que a possibilidade de permitir que colegas, pares e subordinados realizem a avaliação pode gerar uma parcialidade nos resultados. Ou seja, as avaliações desses indivíduos podem ser tendenciosas. Ele é muito legal, eu gosto muito dele, né? Ele é gente boa, a gente sempre almoça junto. Vou dar 10 pra ele aí e tal. Pra ficar mais parcial, né? Essa é uma das desvantagens que esse método pode trazer, fechou? Muito bom, meus amigos. Com isso, vamos ficando por aqui. Se você ainda não deixou o like no vídeo, essa é a hora.
deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder as notificações quando eu postar os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com um amigo seu e me siga lá no Instagram, @prof.stefan.fantini. Vou deixar aqui do lado para vocês, ó, a playlist com os outros vídeos do projeto 33 apostas, 33 dicas quentes para o concurso do IBGE. Confere lá as outras dicas. Um grande abraço e nos vemos no próximo!